Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa especial no ar do Ceará 2018-2019. Aqui na TV, nós temos mais uma plataforma da publicação com mais de 150 anos de vida. Você também tem o anuário na versão impressa e na web, pelo www.anuariodoceará.com.br. No programa de hoje, o destaque é o sabor. O nosso assunto é gastronomia, com o empresário e professor do curso de gastronomia da UFC, Rodrigo Viriato. Fique com a gente. O programa especial no ar do Ceará começa agora. Há poucos anos, o Ceará não tinha nenhum curso superior na área de gastronomia. Hoje é uma porção deles e o movimento acadêmico se dá ao tempo em que a profissão de cozinheiro ganha status na sociedade. Como diz o festejado Alex Atala, do Estrelado Dom, em São Paulo, a profissão é cozinheiro, chefe de cozinha é cargo. Aqui comigo, um dos principais nomes do setor no Ceará. Ele é dono de cafés, bufês, restaurantes e ainda escreve uma coluna no Povo. Além disso, como já disse, dá aulas na UFC. É o professor Rodrigo Viriato. Viriato, bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu acertei quando disse o que você faz. Você tem café, restaurante, dá aula, faz coluna. Sim. Não é? E pelo que eu soube, você anda difundindo conhecimentos aí pelo mercado, você está formatando essa formação na área de gestão, porque me parece que as pessoas, a grande carência em diversos negócios, não é só na gastronomia, na odontologia, na medicina, enfim, elas precisam entender de gestão, porque apenas entender o fazer, né, o métier, não é determinante. É nisso que você mira, na gestão, com uma grande carência do setor de gastronomia? Até 2015 eu conseguia fazer muita consultoria individualizada para empresários de pequeno porte. No entanto, essas consultorias vão ficando caras, porque em função do custo da hora do consultor, a minha hora, e eu tenho resolvido fazer esse curso de forma mais aberta, onde a gente acaba recebendo aí, em cada mastermind, cerca de 12, 16 empresários, onde além do compartilhamento de informações, há também digamos, eu transfiro para ele parte da experiência de como eu consegui fazer e como venho conseguindo fazer as casas darem lucro, apesar de todos os fatores apontarem para que a gente incorra no prejuízo, né? Quais são esses fatores, Rodrigo? Olha, o principal, e eu acho que basicamente eu só preciso falar é insegurança institucional, insegurança jurídica do país. Você está falando e está me parecendo a palavra alvará piscando. Não, o alvará, Jocélio, ele é só uma gota num oceano de insegurança. Porque a gente está falando de alvará, mas a gente fala também de taxa de coleta de lixo, a própria incompreensão da legislação que se dá por um fiscal ou por outro. Né? Existe uma legislação, existe uma forma de interpretar aquilo ali. E cada fiscal acaba tendo um modelo de interpretação. Tem uma lei, inclusive, assim, tem uma lei que foi aprovada agora há pouco por um vereador local, e ele pediu que a gente instalasse pias a cada 80 metros quadrados do estabelecimento fosse instalada uma pia. E essas pias tinham que ser equidistantes. Qual o argumento para apresentar tão esdrúxulo o projeto? Lavar as mãos. Sim, mas ele achou que... Eu acho que ele não estudou o projeto. Algum assessor colocou o projeto em votação, foi aprovado. Foi aprovado isso? Foi. Ele disse que vai revogar, por isso que eu nem vou falar o nome dele, porque a gente vai na esperança de que ele revogue e ele corrija o erro que ele cometeu. Não vamos punir o vereador só porque ele esqueceu de ler a lei que ele propôs. No entanto, você imagina um restaurante de 500 metros quadrados, eu tendo que colocar uma pia a cada 80 metros quadrados, e eu tendo que rasgar o chão do restaurante para que no meio do salão tenha uma pia. Nem o meu cliente quer isso. E isso é um modelo de insegurança institucional, onde depois que eu terminei um restaurante, que ele está pronto fisicamente, eu preciso rasgar ele para atender uma demanda que nem é da população. Claro. Isso é uma loucura. Isso é uma insegurança. Claro. Né? E do ponto de vista como eu falava, dessa carência de gestão, a gente vê que a longevidade não é a marca, não é, das nossas casas do ramo, né? Se eu for a Recife, eu posso citar o Leite como um restaurante tradicionalíssimo. Você está lá em Recife, tem história naquele lugar, está naquele caos do centro da cidade ali, numa área adensada, mas você abre e tem história. Se a gente pensar aqui rapidamente qual é o restaurante mais antigo que as pessoas lembram, talvez tenha alguma dificuldade, né? Eu queria até fazer essa pesquisa agora no ar sem avisar. Qual o mais antigo que você lembra? Se a gente for por CNPJ aqui no Ceará, eu diria que não tem nenhum com mais de 30 anos. O que é um... Mas se a gente for por uma questão de localização geográfica, provavelmente aquele café do passeio público.
sejam mais antigos. Embora tenha mudado a operação depois. Bom, justamente, né? O CNPJ alterou. O Estoril teve seu CNPJ alterado aí pelo menos umas 10 vezes nos últimos 20 anos. Ou seja, a longevidade é baixa e eu posso associar a gestão? A gestão das pessoas, a gestão pública, a falta de incentivo a um setor desse que tem uma alta empregabilidade, com baixa necessidade de investimento público, ou seja, bastava que fosse um pouco mais fácil empreender, nem precisa muito de recurso público. A gente precisa tanto quanto outros setores, financiamento a baixo custo e etc. Mas nada além de nenhum benefício que outros setores têm, mas que os restaurantes, por serem desorganizados e familiares, não conseguem imprimir a mesma pressão. Você vê, o setor de hotelaria tem algumas isenções que nós dos restaurantes não temos. Mas somos muito parecidos, atuamos inclusive com o mesmo público, turista, lazer. Né? Eles têm, por exemplo, isenção de diferencial de alíquota na entrada de mercadorias no estado. Nós, restaurantes, não temos. Isso para citar um tipo de incentivo. E eles são restaurantes também, né? Também são restaurantes. E os restaurantes deles acabam tendo uma competitividade melhor do que a nossa. Se eu puser um restaurante no térreo de um hotel, eu me enquadro como um restaurante de hotel e tenho direito? Só se o CNPJ do restaurante for o mesmo do hotel. Se ele tiver um CNPJ desmembrado, não. Tá. Porque, na verdade, quando a mercadoria entra no estado, ele vai interpretar se eu sou uma empresa de hospedagem e não um restaurante. Então, assim, o que você tem percebido na demanda do público? Você falou que agora forma turmas e não trabalha com consultoria individual. O perfil é muito parecido das pessoas? É gente jovem que se formou nesses cursos? É gente que enxerga oportunidade, que entrar? Na verdade, hoje em dia na gastronomia o que mais se observa são pessoas mudando de profissão. Pessoas que se frustraram em alguma outra profissão. Ou elas vêm mudando de profissão ou vêm buscando uma segunda renda. Só que a renda na alimentação, num primeiro momento, ela é muito boa. Os markups são muito bons. Então, até que ela passe para a formalidade, e aí entre os custos normais de um empreendimento, a lucratividade é muito boa. E é esse momento, é nessa hora desse gatilho de conseguir precificar bem o alimento, de por quanto eu compro, o que é que eu tenho que embutir no preço para poder continuar tendo lucro, é a hora que vem as dificuldades. A hora da inovação, perceber quão inovador eu tenho que ser, né? Quando é que eu tenho que mudar o cardápio, por Exatamente. exemplo? E como é que muda, né? Baseado em quê? Baseado na dor do cliente, as pessoas, de um modo geral, e aí no nosso setor de alimentação ou no setor geral, ela tende a empreender focando nos seus interesses individuais. Então, às vezes, o sujeito resolve abrir um café e diz assim, não, eu vou abrir um café e eu vou botar um pão europeu porque ele gosta de pães europeus. Mas será que o mercado quer pães europeus? Ou paga por isso. Ou paga por isso, então... A pesquisa precisa ser baseada na dor do cliente, na demanda do cliente e não na vontade individual. Senão vira um mero diletantismo, né, negócio? A vontade individual do empreendedor é só o gatilho inicial. Depois tem que ter uma adaptabilidade para o mercado. Né? E em termos de perfil das pessoas formadas no Ceará? Como eu falava aí, eu falei que há poucos anos você não tinha nenhum curso. Da UFC é o primeiro, né? Da UFC, na verdade, deve ter sido mais ou menos o terceiro. O terceiro já? É. Eu tinha na cabeça como o primeiro. O IFCE veio segundo e uma particular lançou antes também. Tá, a FANO. A FANO, tá. Aqui a gente pode falar todas as marcas e universidades públicas e privadas também. Ótimo. E aí a FANO montou o curso, a UFC também tem vários aí. O que é que mudou na sua visão em relação ao perfil das pessoas que ocupam esses postos pós-qualificação acadêmica? O perfil da universidade pública é completamente diferente do perfil da particular. Apesar dos dois focarem no mesmo resultado, eles querem ser chefe de cozinha. O foco inicial parece ser uma distinção social que o fardamento, que saber cozinhar emprega. Depois que ele entra, ele percebe o que é a cozinha e como funciona. Depois do regime de cotas na universidade, a gente teve um aumento de evasão gigantesco. Por quê? Seria sendo Deixa eu fazer o seguinte, já que é uma resposta complexa, eu tenho que chamar já o intervalo, vou chamar o break e você explica por que as cotas afetaram aí o perfil ou a evasão nos cursos. Daqui a pouco a gente volta. O programa especial no ar do Ceará faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Rodrigo Viriato. O assunto, o mercado da gastronomia. Até já.
Estamos de volta com um programa especial no ar do Ceará 2018-2019. Aqui comigo, o empresário e também professor universitário da área de gastronomia, Rodrigo Viriato. Rodrigo, você falava, você começava respondendo no bloco passado, em que medida você dizia que as cotas afetaram a evasão nos cursos, ou melhor, no curso de gastronomia da UFC. Isso. Por quê? Porque, na verdade, o aluno chega lá com uma facilidade, que é acessar o curso por um regime de cotas que não necessariamente é meritocrático, do ponto de vista dele ter estudado. Ok. Não estou entrando no mérito social. Tá. E depois dele adentrar ali com essa facilidade, ele espera que a universidade, que o professor se responsabilize por colocar ele em outro ponto. Só que a universidade, a gente propicia a ele não o ensino, a gente não abre a cabeça deles, toma o ensino. A gente só diz aqui, esse é o aprendizado, esse é o conhecimento. E você vem se apropriar. Isso dá trabalho. Isso envolve dedicação e esforço. E eu percebo que esses alunos não estão dispostos ao esforço necessário por esse crescimento. Na média? Na média. Tá. Estou sendo até, inclusive, bem generalista. É óbvio que existem grandes exceções. Então, não conseguindo esse retorno imediato e breve de ser colocado em outro posto, eles migram. E esse outro posto seria rapidamente a começar a ir para o mercado, é isso? Mercado de trabalho, empregabilidade, ele quer que a gente arranje o estágio para ele, não ele vai atrás do estágio. É diferente a mentalidade. Você não percebe isso naqueles que resolveram estudar, entrar no curso? É diferente na média? Jocelyn, eu entrei com o professor da UFC antes do regime de cotas, e antes do regime de cotas a gente tinha um nível de resultado muito melhor. Tanto que os melhores professores que nós formamos, os multiplicadores que agora estão sendo professores em outras particulares e outras públicas, só aconteceram antes do regime de cotas. Eu não sei se isso é uma coincidência ou não. No entanto, a gente teve um resultado melhor dessas pessoas. Entendi. Eu vejo um esforço maior, uma dedicação maior, um empenho maior e, consequentemente, um melhor resultado. Eu compreendo. Isso é algo a ser discutido, né? Eu, pessoalmente, tenho uma visão muito crítica quanto às cotas, porque eu fico pensando no sujeito que é branco e pobre. Quem olha por ele? Qual é a cota que ele tem? Eu falei, só para encerrar a polêmica, claro. Se eu quisesse, eu me enquadraria no regime de cotas, já que meu avô é pardo e ele é da época que na certidão de nascimento dele estava descrito que ele era pardo. Eu poderia me declarar pardo por hereditariedade e eu entraria no regime de cotas. Ao meu ver, isso não seria justo. Como não seria justo você ter carteira de estudante, mas se você for fazer um curso que dê direito, você vai pagar meia, mesmo sendo empresário, Exatamente. sem necessariamente precisar estar enquadrado, né? E o preço do ingresso vai ser mais caro porque tem muita meia no mercado. E por aí vai, essa é outra pauta, outro programa. É uma bela discussão. Bom, mas a questão do glamour, né? Você falava das pessoas em busca do glamour, né? De se paramentarem e até complicarem o que deveria ser simples, não é? Sim. Acho que me imagino que a boa comida ela tem o talento de ser feita de maneira simples. Simples, rápido, não é? tempero. E eu citei aqui o Atala, que certa vez disse isso, a profissão é cozinheiro, chefe é o cargo. As pessoas já entram na faculdade querendo ser chefes, é isso? Elas já entram querendo ser chefe, às vezes no primeiro dia de aula já está bordado na doma, que é a farda, chefe fulano, chefe cicrano, né? E é uma bobagem, porque depois de um certo tempo, inclusive hoje em dia, eu nem vejo mais conforto em vestir a doma. Se você me chamar para cozinhar, inclusive quando eu estou cozinhando em algum empreendimento meu, eu boto uma camisa de algodão. A doma não instiga mais depois de um tempo. É um simbolismo, na verdade. Talvez seja comparado ao jaleco do jovem estudante de medicina, né? Nem quero botar mais toque, que é aquele chapéu grande. Eu prefiro uma touquinha descartável, uma camisa de algodão e fica mais confortável. Agora, isso faz parte tirando naturalmente os excessos e a imaturidade de quem vive o glamour, né? E no jornalismo, na medicina, no direito, em todos há isso. Não é nada mais engraçado para a gente, jornalista, ver jovens repórteres mostrando a canopla do microfone, porque, na verdade, o microfone compõe a foto. Como é que vocês lidam com isso na formação dessa turma, Viriato? Como é que vocês lidam, né, no sentido de dar maturidade a partir da formação? E como é que você acha que a gente caminha em termos de disposição para empreender nessa área? Nas universidades particulares, existe um hiato de formação, porque lá a gente não tem cadeiras do ponto de vista social. Então, não tem um estudo da profissão, não tem um estudo da inserção social do alimento no contexto urbano e do interior. Na universidade pública, no caso da UFC, eu posso falar principalmente por ela, nosso currículo ele é muito mais extenso. Então, existe uma possibilidade de diálogo maior e o aluno começa já breve percebendo que isso é só uma mítica, assim.
né? É só um status social que às vezes depois ele logo abre mão, ou percebe que não existe. Nós somos uma profissão como outra qualquer, ela vai ser dura tanto quanto outra profissão, né? Então, é baseado em diálogo e estudo, a gente vai conseguindo mostrar que isso é só uma consequência de um trabalho bem feito. A estrutura se tornou um problema do curso da UFC ou nem tanto? Ela foi um problema, mas provavelmente a gente vai ter ele resolvido agora pelo professor reitor, que agora, tomando ciência da dificuldade que a gente vinha tendo, eu acho que ele não tinha ciência. O professor Henri vem, que é o professor da medicina, nosso atual reitor, tem pessoalmente tocado o fim da conclusão das nossas instalações. Então era um problema, eu espero que para breve não vai ser mais. Vamos falar um pouco agora do Viriato Empresário. Você tem o Café Viriato, Oswaldo Cruz, Del Passeio, você tem quantos bufês? São 4 bufês. Todos ali naquela região? Todos na região das Seis Bocas, não é? E você tem a Forneria Coriolana, a cantina. A cantina que é do Fortaleza. Centenário, enfim. Você já chegou a experimentar o formato de franquia. Sim. Mesmo não sendo uma rede, quer dizer, normalmente se recomenda que você só trabalhe franquia quando você já consolidou uma rede. Por que você apostou na franquia e por que recuou? Na verdade, houve uma demanda gigantesca. A gente tinha um plano de negócio de crescimento até 2015 que era extremamente audacioso. A gente ia fazer praticamente com recurso próprio. Depois de 2015, em função de uma cautela de mercado, a gente resolveu franquear. Só que o que acontece hoje, qual é o problema da franquia? A lucratividade média esperada no setor de alimentação é entre 6% e 10%. Poucos negócios vão dar mais do que isso. Só que isso é a taxa de royalties, entre 4% e 8% no máximo. Então não tem como a gente cobrar franquia no atual cenário econômico. É inviável. E os colegas que têm franquia em Fortaleza e no resto do país, o que eles têm experimentado é uma inadimplência gigantesca dos royalties. Então, a franquia tem sido inviável para o empreendedor, para o franqueado e para o franqueador, em função da inadimplência. Talvez não seja um momento mais adequado. Então, esse não é o momento mais adequado. Bom, com relação ainda ao negócio, né? Você trabalha o setor de eventos. Fortaleza é uma cidade muito festeira, né? Sim. Você tem números que traduzam o quão festeira é essa cidade pela tua experiência e como é que esse mercado se comporta a preços de hoje? Olha, nosso mercado teve uma queda gigantesca de eventos, porque a gente passou pela crise econômica e por uma crise de modelo, principalmente nos eventos sociais. A gente tinha um volume de festas, por exemplo, festas de casamento, que giravam em torno de 1.000 pessoas, número de convidados. Hoje essa quantidade média caiu para 300, 200 pessoas. Tanto que os espaços que a gente tem criado recentemente são para essa quantidade de pessoas. O último espaço que a gente abriu cabe só 100 pessoas. Fica também na região? Fica também na região do Alices Buffet ali. Então houve uma queda enorme e houve uma saída de muita empresa do mercado. Então assim, esses números e esses dados que antes estavam bem fáceis de serem coletados, agora eles estão extremamente dissipados. Até porque hoje o principal concorrente do setor de eventos são os restaurantes. Eles se modulam para isso, né? Estão todos se modulando para atender eventos. Quer dizer, o grande buffet, ele vive um momento de transição, é isso? Sim, de transição ou até de carência de demanda mesmo, assim, pouca demanda. E aí resta se reinventar e dar um sentido de utilidade para o dia a dia. Sim, talvez na verdade, fazer outros tipos de eventos. Outros tipos de eventos. Agora, infelizmente, a gente ainda está um pouco carente de eventos, de congressos, esse tipo de evento. A gente já tem tido bastante com a vinda do centro de eventos. Mas a cidade não se modula para isso, né? A gente não tem tido, assim, o sujeito vem para cá para tomar banho de mar. Quais são os outros atrativos da cidade? Os outros atrativos que estavam propostos pararam, né? E a gente ainda tem o gatilho mental contrário da insegurança. Nós temos uma das cidades mais difundidas como inseguras, né? Então a gente vai num contraponto, inclusive, por exemplo, comparando com Portugal, que vai ter um recorde de visita baseado na segurança. Está na moda, né? O mote deles é o seguinte: aqui não tem terrorismo. Pode vir para Portugal. O Ceará, a gente poderia ter um mote de pode vir para cá, caminhar na praia, de chinelo e celular na mão, que vai dar certo. E a gente não tem esse mote. E a gente tem perdido o evento para outras cidades. Isso tem sido você sente isso como um fator, né? A segurança é um argumento contrário principal. Ok, você tem no plano abrir novas casas, nesse cenário não é o momento, como é que está isso para você hoje? A gente abre, Jocelyn, mas hoje a gente não abre mais sozinho. A gente tem feito parcerias sólidas com empresas como Santa Clara. O próprio Shopping Del Passeio entrou como um parceiro muito forte na operação do Café
Que era o franqueado que você tomou de volta. Ela era uma operação franqueada, em conjunto com o Shopping Del Passeio, a gente conseguiu absorver a operação. E a gente vem trabalhando nesse sistema de coparticipação e colaboração de empresas que são fornecedoras. Se franquia não é um bom momento para franquia, por que você é franqueado lá do Fortaleza? É um momento de franquia com o time? Ali, rapaz, assim, foi uma decisão passional, passional, enfim. E é o ano do centenário, né? Mas assim, os royalties a gente consegue ainda, como a operação é nossa, o modelo é nosso, a gente consegue absorver. Ok, Viriato, muito obrigado por você ter vindo, foi um prazer, desejo boa sorte então. Tá, obrigado, José. Eu conversei com o professor, empresário Rodrigo Viriato. O programa especial no Ar do Ceará de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acessar os dados mais importantes do nosso estado também pela internet, pelo www.anuariodoceara.com.br. Agradeço a Viriato, a nossa equipe e a todos vocês que acompanharam mais uma edição. Tchau, até o próximo programa.